E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Denise Fontoura, tá no ar. Roberto Pintaúdi. Tá no ar o quê? Me diz uma coisa, esse programa é que nós dois temos um prazer mútuo em fazer. Chama-se Brechó Musical, aqui na EO, a primeira rádio web do Brasil. Tu gosta do nome, Brechó Musical? Adoro o Brechó Musical. Eu gostei muito do que eu capturei ali do teu texto. Capturei o que as pessoas não vão entender, então eu vou explicar. Nós teremos em breve aqui na EO vários programetes espalhados durante a programação, dando dicas de como beber e comer e passar bem em restaurantes, teatros, cinema, essas coisas. Adoro. E a gente estava atrás de um nome divertido e eu estava ali falando contigo e tu falou Universo Transitório. Olha que puta nome. E eu digo, é o nome. Natália, está aí o nome para o teu programa. Nós discutimos hoje, vamos achar um nome. Eu tô cada vez saindo da desconfiança para a convicção que tu és uma mulher criativa. Nossa, que ótimo. Tô saindo da desconfiança para a convicção. Oh, nossa, ganhei um título hoje. E eu acho que é por isso que tu sabe, tem um troço surpreendente. Os programas, a gente está no ar aqui com a EO desde 15 de janeiro. Todo veículo de comunicação, impresso, ou digital, ou escambau, a não ser que seja uma coisa que tenha muita mídia, superastros e tal, mas estou falando de coisas normais. Digital Escambau também é um nome incrível para qualquer programa. Vamos anotar. Digital Escambau. E o digital e o escambau. Não, historicamente é isso. Um programa, seja ele qual for, um veículo de comunicação, precisa tempo de maturação, qualificação, etc. Hábito, costume, a pessoa vê uma vez, escuta, fala, o outro comenta. Mas, surpreendentemente, o Brechó Musical, que a gente estreou a semana passada, terça-feira, que não é um dia lá tão nobre, né? Aliás, eu acho que terça-feira é o dia mais fodido da semana, né? Por quê? Segunda-feira tem o troço da preguiça. Porra, segunda-feira, que merda. Quarta tem um astral que bata, tá te preparando. Quinta está próximo da sexta. Sexta é o dia. Sábado, domingo está próximo. Terça é o único. Tu sabe um qualificativo para o dia de terça? Me conta, quero ver. Eu sei não. Eu não tenho nada para te contar de terça-feira. É estranha a terça-feira, né? Eu gosto da terça. A terça, para mim, na realidade, como eu sou profissional liberal, todo dia, para mim, é um dia a ser vivido. Não, mas Denise Fontoura acaba de declarar aqui na EO, a primeira rádio web do Brasil, que ela gosta da terça-feira. Eu gosto de viver a vida, entendeu? Então, todos os dias me dão uma oportunidade para isso. Não interessa. Não. Mas tu gosta da terça-feira também. Adoro. Eu vou te dizer uma coisa. A terça-feira me tira aquele estigma da segunda e a obrigação da sexta, porque na sexta tu tem que ter um programão de fim de semana, né? Senão então, tu não é ninguém. Cansaço, assim. Tem que cansaço mental. Porque, sei lá, é reunião de família, de amigo disso, é viagem, escambau, né? Mas, assim, durante a semana as coisas são mais tranquilas, é mais fácil de organizar. E eu sou uma pessoa meio zen, assim, para o criativo. Eu preciso de um ambiente meu para poder ser bastante produtiva, né? Então, nós dois, assim, com toda a nossa modéstia e pequenos conhecimentos sobre isso e aquilo, a gente está tornando a terça-feira, a partir das 17 até as 18, um pouco mais interessante, porque a estreia do Brechó Musical semana passada, Denise, sem nenhuma informação, nada. Divulgação, chamando ninguém, contamos para ninguém. Nós sentamos aqui e decidimos, vamos fazer um programa. E batemos um papinho, na real, né? Foi essa. Deu uma visualização, olha, ela superou a média de programas que estão há 3 meses no ar.
Mas tudo é uma questão de conteúdo, né? Não estou desconfiando de nada, mas é que o Walter Franco já dizia um pouco diferente. o conteúdo... Tu te lembra o que o Walter Franco dizia? Tu dissesse que é tudo uma questão de conteúdo, o Walter Franco disse diferente. O que ele disse? Ele disse, tudo é uma questão de manter a mente aberta. Quieta. A mente quieta. A mente quieta. A espinha ereta. A E mente o coração... quieta, que tem a ver com o teu zen. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E o coração tranquilo. Essa música é linda, né? Opa! Canta aí um pedacinho dela. Olha Eu não sei só. cantar, a minha voz é horrorosa. Eu queria, na realidade, trazer a gente porque interessa. Porque hoje nós preparamos para vocês, aqui no Brechó Musical, o programa, na realidade, se propõe a falar das músicas... Eu não preparei nada. Calma, Tu eles preparou? prepararam, eles construíram nossa isso há tantos produção. anos. A nossa nossa produção. É Tá. isso. É que às vezes eu sou uma pessoa eu sou intrigueiro e ingrato. As pessoas trabalham aqui na EO, diretoria, produção, o Júlio, e eu esqueço de dizer que a produção preparou para a gente e fico ainda querendo te cortar. Putz, mas continua, Denise. Bom, turminha, então, olha só. Nós preparamos hoje, assim, simplesmente conversamos rapidamente a respeito de o que propor enquanto música da década de 60 e 70, que é a proposta do programa. Da gente reviver aquelas músicas dos festivais, antigos festivais, ou não, aquelas que embalaram marchinhas de carnaval, ou seja o que for, né? Pegar aquela época muito fértil e muito inteligente da nossa cultura, porque ela teve que transitar daquele universo do proibido proibir, né? Inclusive, no último programa, a gente até tocou algumas coisas referentes a tudo isso. Falamos muito de Caetano Veloso, tocamos Alegria, Alegria, que é emblemática a música na vida desse rapaz aqui. É. E para hoje nós preparamos algumas pérolas bem interessantes que escolheu nos umas propomos músicas a legais. conversar. Aliás, até a gente comentou, nós estávamos falando, te lembra? Ao celular, e eu te disse que a música, toda a arte, ela tem força suficiente para comover pessoas e para instigar as pessoas, para te tomar atitudes, para tu te multiplicar e para te fazer coisas. Mas, fundamentalmente, a música, talvez pela coisa da sonoridade, do som, sei eu lá o que explicaria isso, a música ela é fundamental para, vamos lá, vamos fazer, é a voz, né? A música é a voz, sabe? Eu acho fantástico, assim, uma pessoa... ou com instrumento ou não. O Lupicínio Rodrigues não tocava coisa nenhuma, ele não era músico, ele compunha por inspiração de Deus, né? Ele tinha um insight, caía um raiozinho na cabeça dele. Que coisa louca isso, né? Ele tocava caixinha de fósforo. E Beethoven compôs surdo, imagina, Bach, cego. Então a música tem um troço inexplicável. E a coisa, eu estou construindo esse raciocínio para te dizer. Eu tenho respondido para algumas pessoas que me dizem o que a gente vai fazer, o que a gente pode criar para quebrar esse período sinistro que a gente está enfiado aí com esse tipo de governo, esse tipo de coisa que a gente ouve. Eu tenho dito, vamos fazer música, porque as pessoas, tu já viu a quantidade de pessoas que têm boas ideias, boas opiniões e vai para o Face, para as redes sociais e diz assim, pois é, que a gente fala, mas as pessoas não se mexem, vão para a rua, aí vai 3 neguinhos para a rua. Eu acho que é a música, tem que ter música. Eu acho que se alguém inventar uma canção, sei lá, tipo Travessia, sabe? Isso te movimenta, te empurra, porque aquilo entra dentro de ti, mexe com não sei o quê, com tudo que tu conhece, tu liga, faz sinapse de tudo quanto é jeito, e tu te anima, né? Hoje eu estava falando com o meu mestre, Marino Boeira, e a gente estava lembrando, eu não sabia, tu sabe quem é que compôs a Marseillaise? Não. Charles de Gaulle. Jura? Ele me disse com seriedade, eu acreditei nele, ele disse que foi Charles de Gaulle, eu não sei se fez a letra, o que fez, e o que é aquele hino? Aquele hino até hoje é uma coisa que tu escuta e vamos lá, né? Alonso Infante, La Patrie, é um troço bonito, né? A música é linda, sabe? É uma coisa fantástica, né? Então, Marchon, é lindo isso, né? Vamos marchar, e esse período que tu estava te referindo ali foi um período fertilíssimo em termos de músicas lindas, bonitas como música, independente do contexto. E que instigou muito, inclusive, mas a facilidade de antes é que era ou
situação ou oposição, né? Antigamente a gente tinha muito essa dualidade das pessoas que eram totalmente contra, e esse contra já era motivo de estarem consolidando bases para se unir, para se unificar, né? Então, eu acho que isso facilitava um pouco o ser oposição nessa época, isso pelo menos na minha visão. Então, eu sinto que a fertilidade criativa desse ambiente que se criou nessa época, que era muito proibido, e que as pessoas eram fertilíssimas de ideias e de vontades de comunicar e de ser rebelde contra esse tipo de opressão, gerou a riqueza desse período. Isso, para mim, é uma abstração que eu faço com muita convicção. Todas as artes tiveram um movimento forte, mas a música, especificamente, teve um momento Mas é que a música se mágico, expande, né? e se mistura muito, porque tu pode ver assim que tem pessoas assim como tem que Maria fazer- Bethânia saiu do teatro. Tu tem que fazer teatro, tu tem que ter trilha. Tu vai fazer um filme, tu tem que ter trilha. Mas Maria Bethânia saiu do teatro e ela é uma intérprete muito mais do que uma cantora. E Elis Regina, na realidade, era uma cantora que virou uma intérprete que foi para o teatro, voltou depois com saudades do Tu Brasil lembra e quem é tudo que mais. ensinou a Elis Regina a cantar do jeito que ela começou a fazer sucesso? Foi Tânia Maria? Não. Lenny Daly. Não lembro Claro, disso. ele era um bailarino, inclusive ele era muito contestado porque era homossexual, e ele tinha uma peça que fazia muito sucesso, os Zi Croquete, DZI Croquetes, Eu lembro disso. que fazia muito sucesso na época, e a Elis já cantava legal, só que ela cantava como ela cantava aqui no Clube do Guri, assim, e aí ele ensinou aquela coisa. A primeira música que ela começou já a botar em prática os ensinamentos do Lenny Daly de dançar, de Mas se ela não movimentar. ficava copiando Angela Maria quando ela cantava Ficava, o tempo todo? ficava. Ela ficava tentando fazer de conta que ela não estava tinha um imitando. estilo ainda. Exato. Ela não tinha um estilo, ela ainda estava nas referências, como a gente começa na vida, pega as boas referências e começa. verdade. E o Upa Neguinho, que é de 1965. Acho que é 65. 65. Se não me falha a memória. 65. Tem a ver com teatro, é de uma peça de teatro, com não sei o quê. Ela foi o primeiro momento que ela começou. Gianfrancesco Guarnieri. Isso. Na realidade, essa música foi escrita para ser trilha dessa peça, né? O Upa Neguinho, no caso. E ela entrou e ela permeava todas as emendas. Era no Teatro de Arena, em São Paulo, né? E ela permeava todas as emendas de cena. A música sempre entrava. Agora, a Elis, quando quis cantar essa música, eu me lembro que havia um comentário que a gravadora não queria de jeito nenhum, porque não sentia nenhuma força na música. Essa é uma música que tem essa versão política que a gente E que fala. tem uma força fantástica. Porque dentro desse contexto dessa peça, desse roteiro, esse menino ele foi criado e produzido Edu Lobo para que ser fez um a música, né? libertário. Foi o Edu Lobo que fez a música e a letra vinha do Gianfrancesco, que era o Guarnieri. diretor dessa peça que se passou por lá. E o interessante é que esse menino foi criado dentro desse contexto e dessa história para ser um libertário. Então, ele tinha que crescer rápido. A peça, era isso. Não, a ideia da peça do roteiro era isso, e isso transmitia na letra também. Por isso que a música aparecia em todas as sequências que emendavam as cenas, né? Ou seja, porque a peça, o teatro e a trilha sonora estão casados até hoje. E aí foi o primeiro momento que a Elis começou a pôr em prática os ensinamentos que ela já tinha do Lenny Daly. Isso aparece no filme dela. Tipo da mãozinha dela. Que ela fazia assim, ela começou a dar ênfase naquele Upa Neguinho, começou ali naquela música, depois ela embalou e aí ela foi aperfeiçoando. Tornou-se um hit. A gravadora não queria, ela insistiu, não cansou a gravadora, gravou, virou hit. Ela não podia fazer show sem cantar o Upa Negrinho. E vou te dizer que ela tornou algumas coisas emblemáticas na música, que foram algumas marcas rítmicas, e principalmente aquele ela fazia isso assim com uma precisão rítmica assim que era extremamente inovador para aquele momento, assim, é como se tornasse um pouco de jazz, um pouco de vocalize dentro de uma estrutura de MPB. E ela depois, ao natural, ela carregou isso para o programa lá que ela fez na Record com o Jair Rodrigues, e ela abria aquele sorrisão, e o Jair Rodrigues não pagava imposto para rir, né? E ela sempre, quando eles faziam aquele pupurri lá deles lá,
ela metia o Upa Neguinho e aí ela já aliviava o tom político e meio que brincava e se referia ao Upa Neguinho que estava ali com ela, que era o Jair, né? Ela fazia Mas a Upa música, Neguinho. se a gente prestar atenção, vamos dar uma escutada nela, então. Porque aí nós vamos perceber que ela tem um contexto político, aquele contexto... E é bonita independente, né? Como música... Exato, e é um contexto, na realidade, que tu fica... Porque, na realidade, tu pode ver que o menino vai para a estrada e já começa a apanhar de saída, entendeu? E já começa a apanhar. No primeiro refrão, o cara já, entendeu? Estava tentando sair e já está aí, tem ó, levando na tem uma cabeça. coisa curiosa, eu sempre observei isso e talvez isso até não, certamente fez parte do meu aprendizado para trabalhar em marketing, o comportamento do Edu Lobo. O Edu Lobo sempre foi um outro compositor diferente um pouco ele fez coisas, ele fez Ponteio, que é uma Lindo, música lindo. também com características Também festivaleira, né? e politizada e tal, né? Mas ele era mais assim, tipo, que nem o Guilherme Gismonti, mais na dele, assim. Ele nunca foi que nem o Chico, assim, ou que nem o Caetano, mais falante. São as personalidades por detrás dos artistas. Né? Edu, por sinal, achava que a Elis não deveria gravar essa música também. Ele queria investir em outros temas, ele também não vinha tanta força nisso. Até porque Então é que nem a história que a gente falou aqui o outro dia, que o Geraldo Vandré não queria que o Jair Rodrigues cantasse Isso acontece direto. a disparada, porque... Na literatura musical, o que tem de coisa que não queria que deu certo. Então tu vê, não, Tu é não que faz ideia. como o Jair tinha aquela imagem solta, assim, divertida, e o Vandré era mais sisudo e tal, mais guerrilheiro, quando a Record, lá, o comitê selecionador, botou a música para o Jair, ele foi lá e falou, não, mas a minha música é séria, que não sei o quê, será? Ele não queria, e aí depois foi o que foi, né? Mas esse é um contexto libertário que existe por detrás de toda essa opressão desse momento político, anos de 60, 70. Tá na mão aí o Upa Neguinho? Então tu põe no ar e deixa a gente ouvir aqui no nosso radinho. Opa! Então, para vocês, ouvintes da rádio, web e ou estamos agora aqui com vocês no programa Brechó Musical e vamos apresentar um tema lindo chamado Upa Neguinho, na voz de Elis Regina. Do Edu Lobo e do Jean Francesco Guarneri. Upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda. Upa Neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vige que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vige que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, muito te posso ensinar, muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Então, minha gente, olha só, é um apelo libertário e era tudo que se queria naquela época, ou seja, todo o instinto criativo queria, na realidade, sair daquela opressão e buscar um lugar que se chamasse liberdade, né? Então, na voz de Elis Regina, isso sendo entendido dentro do contexto em que era, ainda tendo o reforço do teatro e de todo o enredo em cima dessa música,
deu a ela uma expressão e uma absorção imediata, assim, porque se tornou um dos grandes hits de Elis Denise, Regina. como o Júlio, nosso operador, teve a petulância de nos criticar. Agora a gente não pode mais... Não. Nós vamos fazer o que ele pediu. Ele teve essa petulância, mas nós vamos obedecer. Já que a gente está falando da Elis, vamos grudar aí No bêbado? no bêbado ou no Acho tiro ao que- álvaro. Mas acho que no bêbado, cara, tem mais a ver. Eu vou te dizer, sabe por quê? Porque o bêbado, na realidade, bêbado equilibrista, é do Aldir Blanc, né? Eu não sei, tu sabe que outro dia eu te disse assim, é difícil alguém dizer assim, qual é a música da minha vida, porque tem muita música bonita. Agora, esse Aldir Blanc é um tarado para fazer letra. Ele é terrível. É o Caetano, é o Chico, é o Juca, é o fulano lá, como é aquele que fazia samba lá, o Noel Rosa, não sei o quê, de tudo que é período tu vai achar pessoas que escrevem maravilhosamente. Agora, esse cara... Sabe o que eu fico impressionado? Ele é terrível. As palavras que ele acha com um nexo absoluto e rima. Essa música mostra Mas isso. eles buscavam Não, mas títulos de música, tem em literaturas famosas. Mas em Machado de Assis. Esse é um doidão. Esse Não, eles são Aldir Blanc. terríveis, eles são terríveis. Inclusive, eles demoraram a se encorajar a fazer textos. Travessia foi um texto em que Milton Nascimento tinha música e não tinha letra. Sim, o Fernando Brant não era letrista, ele foi estimulado várias vezes. Nós tínhamos começamos falando, eu até achei que a gente ia começar por Travessia, mas Travessia foi um tipo... Não, nós estamos aqui numa travessia. Isso mesmo. Estamos atravessando o tempo todo. A gente propõe uma coisa, daqui a pouco fala de outra, mas Tu é fala, que... eu te atravesso, eu falo, tu te atravessa. Esse programa é uma travessia. Então, estamos dentro Não, é do que roteiro. o Aldir Blanc sempre me chamou a atenção pela... Olha, é difícil achar numa música do Aldir Blanc qualquer coisa do tipo assim, eu te amo sim e o meu amor nunca vai chegar ao fim. Cara, ele é incrível na novidade. A construção. novidade, eu quero dizer assim, a novidade de palavras. É verdade. Sabe? Ele não se repete, ele não sei o que. Bom, enfim, vamos uma ver, coisa né? que me frustra muito hoje na música, inclusive, na música que se faz hoje em dia, é que se perdeu exatamente essa força criativa, essa força poética, Essa parte literária das essa canções. parte literária das canções. Então, por isso, eu me orgulho muito do Brechó Musical, que se propõe a trazer dessas origens tão férteis. Eu tenho muito orgulho a de mim. construção Tu do tem nosso muito conteúdo. orgulho de ti? Eu tenho orgulho... Eu tenho muito orgulho de ti. Ai, gente, Vamos ouvir o momento Bêbado e romântico. Equilibrista. É do Aldir Blanc e do... Mas deixa eu fazer um João comentário. Bosco. Deixa eu fazer um comentário antes, para Pois. vocês se ligarem. Essa música também tem contexto político. Tem, completamente. Porque, na realidade, o bêbado representa um lado das opressões e o equilibrista Não, o ele outro. até cita enfim, ele cita ali na letra o irmão do Enfio, Eu vou procurar aqui. Vocês ouçam a música, eu vou procurar um texto muito lindo do Zusa Homem de Melo que faz abstrações a essas apologias. Quando a gente voltar, Vamos ouvir a gente aí, discute Júlio, sobre o eles. Bêbado e a Equilibrista. Para vocês, um clássico de Elis Regina. Curte aí. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que
solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança, a dança da corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Na Rádio Web EO, a primeira rádio web do Brasil. Que música linda, que final impressionante de um contexto tão poético, tão emblemático. Usarei uma palavra, lugar comum, irretocável. Escuta, eu vou pegar aqui uma licença poética, porque Zusa Homem de Melo, que é, a propósito, um dos maiores críticos, um dos maiores intelectuais da nossa cultura musical brasileira, eu diria. É uma pessoa que viveu toda essa efervescência da música e que ele respira todas as dinâmicas, todo esse leque de cores que permeia a nossa cultura, e ele transita tranquilamente em todas essas áreas. Mas olha só que curioso, eu estava dando umas Vai no olhadas. texto aí, que é lindo. O texto é o seguinte, ó. Ele fala o seguinte, e representa exatamente o significado dessa música, como ela é contextual, como ela é emblemática, como ela se propõe a ser crítica, inclusive. Ele fez aqui esse parágrafo que eu vou ter que repetir para vocês. Ele diz assim, ó: o bêbado e a equilibrista movimentam-se ridiculamente num fim de tarde sombrio. E aí ele coloca, do texto, né? E nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas. Olha só, cara. Que lindo. E o bêbado, trajando luto e lembrando a figura de Carlitos, né? Fazia reverências mil nas noites do Brasil, que sonhava com a volta do irmão do Enfio e tanta gente que partiu, ou seja, com a situação brasileira e da época, mas já a equilibrista era a esperança. Olha só que coisa incrível, que dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Então, ele encerra esse parágrafo falando o que correspondia à expectativa ansiosa de um projeto de êxito imprescindível. E a canção prossegue utilizando conscientemente o mau gosto e o lugar comum como forma chocante de expressar a crítica de uma realidade indesejada. Chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. E diga-se de passagem que o irmão do Enfio e as Clarices citadas no verso referente aos personagens reais, sendo o primeiro o sociólogo, que é o Herbert de Souza, o Betinho, né? E o irmão do Enfio, no caso, né? E na época exilado, e a segunda era a Clarícia, que era a viúva do Herzog, do Vladimir. Sim. Então, todas essas coisas, para quem faz parte desse universo, elas são libertárias, porque, na realidade, você está passando por cima da crítica e das autocríticas, né? Mas gerando uma inteligência intelectual de reflexão. Deixa eu cometer, deixa eu ver se eu vou usar a palavra correta. Eu gosto de pesquisar umas palavras difíceis, porque às vezes eu não entendo bem o que eu estou falando. Eu quero cometer um vitupério aqui em nome da EO, que é o seguinte: tu disseste com muita propriedade e contextualizou, mas essa canção e essa letra, ela tem tanta qualidade que eu também vou usar de novo um lugar comum. Elas cabem direitinho para o momento que a gente está vivendo, e o vitupério que eu estou brincando aqui é o seguinte: pena que poucas emissoras, e a gente fica feliz que a EO faça isso,
toque esse tipo de música, meu Deus do céu, por que não toca isso? Porque independente de contexto político, como música, como canção, como literatura, é um troço maravilhoso. Mas aí nós estamos para quem quer abrir a cabeça, meu Deus do céu, escutem isto. É verdade, mas nós estamos habitando aquele universo transitório, né? Onde as coisas hoje estão de passagem. Tomara que loucura, né? que Jesus tomara te ouça. Que Amém. Jesus te ouça. Senhor, contamos com isso. Não, é Senhor. horrível, é horrível. E olha, é isso que eu estou falando, eu estou separando. Aí nós temos uma coisa pesada, forte, bonita, histórica, contextual, o sangue de muita gente, a luta, etc, etc. Mas pega como música só. Pega como música, vai ouvir. Eu quero ouvir música de boa qualidade. O que eu quero ouvir? Vai ouvir isso aí. Devia ter um programa obrigatório. Sabe o que se eu fosse presidente da República, os caras podiam incluir na Voz do Brasil 15 minutos de cultura, de boa música popular brasileira. É verdade. Botava lá dos anos 30, dos anos 40, 50, 70, 80, catava o que tivesse. Baita escola. Né? Então, gente, vocês estão curtindo? A gente está, tá? Então, vamos dar sequência ao nosso programa, porque hoje nós temos mais algumas pérolas das nossas canções. Isso aqui, ó, a gente estava falando antes de letrista, eu estava te salientando, eu sou trifã o inusitado das palavras com as quais o Aldir Blanc construiu várias canções, né? E ele foi muito estimulado lá pela parceria, mas ele já era do Rio, já era. Mas o parceiro a música que a gente vai tocar a seguir aí, o parceiro do Milton Nascimento nessa música Travessia tem aquilo que tu falou, ele não era exatamente um letrista, né? Ele fazia parte lá culturalmente de um grupo e foi estimulado. Morreu jovem. Mas vou te dizer que Travessia foi uma música que Milton foi até ele, tinha composto a música. Bateu na porta dele e disse... faz a letra aí, cara, porra! Eu queria que tu fizesse essa letra aqui, cara. Até tem uma ideia, largou uma ideia meio que para ele, assim. Cara, ele disse que não ia fazer. O Milton parece que voltou, deu mais uma pressionada, ele meio que desistiu e, de repente, chegou a música pronta. E olha, Milton quase chorou. O mérito do Milton transcende ao fato de ele ter feito essa letra aí, porque eu não sei se ele já tinha feito alguma coisa antes. Foi a primeira letra dele. E virou um puta do letrista. Tu viu só? Ele tem mais uma série de outras canções lindas. E ele ficou tão lindas. tímido na chegada do primeiro impacto, só que o Milton deixou o cassetinho lá gravado com a música ali, entendeu? Tinha dado uma ideia, e eu sei que o texto ele foi acabar buscando em alguma coisa da literatura. Eu tinha te falado, depois eu vou dar uma pesquisadinha para trazer o nome da... Que essa aí, seguramente, se alguém fizer uma lista de, não sei, as 10 mais da música popular brasileira, ou as 50, ou as 30, ou as 100, ou as 200, essa música é impossível ficar fora de qualquer lista das melhores de todos os tempos. Podemos considerar um dos primeiros hits de Milton Nascimento também. Não pode sair de uma literatura conceitual. Aí tudo grudou com tudo, né? A letra é genial, a melodia é genial. Milton Nascimento tem um timbre de voz diferenciado, canta pra caramba. E esse estilo de música que vem lá de Minas Gerais, daquele permear assim da época do Clube da Esquina, ele não tem muito gênero que se adapte nem ao samba, nem ao choro, nem aos ritmos mais comuns. Música. Era simplesmente algo novo, algo que vinha especialmente dessa região de Minas Gerais. Então tá, o cidadão, vamos ouvir aí do Milton Nascimento e do Fernando Brandt. Travessia. Com a Elisa, você falou. E nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu prato, vou querer me matar.
Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Então, você um está na buraco. EO. Acabaram de ouvir de Milton Nascimento, Fernando Brant, Pois é, tu tava Travessia. Essa música é de um festival, né? Ela rolou no ele- segundo FIC. Ele ganhou o melhor Festival da Nossa intérprete. Canção no Rio, né? Isso, ele ganhou o melhor intérprete e a música foi a segunda colocada no festival. E, na realidade, ela começou a lançar Milton Ele Nascimento ganhou porque foi melhor intérprete. intérprete. É. Ele como cantor interpretando. Tu te né? lembra, falando em FIC, tu te lembra um compositor, cantor aqui que ele fez várias coisas que fizeram sucesso e tal, é outra linha, outro raciocínio, mas ele chegou ele entrou muito numa onda de Mutantes, um cara aqui de Porto Alegre, que ele chegou a se classificar no FIC, não me lembro em que edição, com uma música chamada Jerônimo? Flash. Não, Flash, sabe quem? Não. Hermes Aquino. Olha, tudo a ver. Ele fez um troço meio Mutantes, assim, foi meio de plástico, lá, flash luminoso, flash de amor. Era meio uma coisa um pouco fora da batida dele. Não, assim. aí eu sou muito guriazinha para saber dessas coisas. Isso é mais para tua linha. Mas olha, essa música, na realidade, o texto, tá, foi uma invenção exclusiva do Fernando. Ele começou escrevendo por aqui, né? Mas o título ele tirou de Guimarães Rosa, de Grande Sertão Veredas. Foi uma inspiração que ele teve a partir. Que não tirou de qualquer autor, né? Pois é, mas por isso que eu Ele te não tirou digo. do Paulo Coelho, por exemplo. Né? Mas esses grandes poetas, eles se nutrem na outra linguagem que nós temos, que também é enriquecida e fértil, porque o Brasil é fertilíssimo para as artes todas, né? E a literatura ela não foge desse meio do qual a gente está permeando aqui o tempo todo. O Brasil, eu não sei se eu tenho clareza e certeza do que eu digo, mas eu digo porque eu quero dizer, porque eu sou brasileiro e eu gosto de ser brasileiro. Manda aí. Eu digo que o Brasil, para mim, talvez a Rússia, que é um pouco desconhecida para a gente, de vez em quando a Rússia surpreende com alguma coisa, assim, mas para mim, em termos assim de juntando, se tu fosse juntar todas as artes e tal, os dois países que eu acho mais ricos são os Estados Unidos e o Brasil, de diversificação, de música, de ritmo, de coisa.
Eu estou até te dizendo bem sem certeza e Eu sem não clareza. tenho conteúdo para isso, porque Não, eu também não tenho. eu também acho não tenho, é só mais. por Mas uma o Brasil está sensação. dentro. O Brasil está dentro. O Brasil e mais alguns. Que tu vai lá, tu vai para o Maranhão, tu descobre coisas Não, Brasil- fantásticas. Tu vai Brasil- para a Bahia, coisas fantásticas. Tu vai para Sergipe, tu vai para Lagoas, tu vai para... Eu tenho um senhor, um conhecido meu, que ele fez uma coisa super legal a vida dele. Ele, não sei, deve estar vivo, suponho. Faz muito tempo que eu não falo com ele. Ele fez uma coisa super legal a vida dele toda. Ele disse que ele queria conhecer o Brasil. Então, quando tu viaja e tu faz turismo, e tu vai tirar férias, tu fica 2, 3 dias num lugar, 2, 3 dias tu vai, fui para a Europa. Não ficou conhece nada. Nada. Então, ele fez assim, a vida toda dele, ele tirava 30 dias de férias e ficava num só lugar. num lugar. Claro. Eu vou para Alagoas, ficava só em Alagoas. Esse sabe das Eu vou coisas. para o Rio, ficou só no Rio. Eu vou para São Paulo, ficava só em São Paulo. Conheceu o Brasil. Passou a vida toda fazendo isso porque ele disse que queria conhecer o Brasil. Vou para o Maranhão, ficava só no Maranhão. E aí, depois que ele conheceu o Brasil, o que ele fez? Ele estava muito feliz com o que ele tinha feito. E foi isso que ele me disse. Um dia eu perguntei, seu Carlos, e aí? Cara, tu está tirando o assunto da nossa gig aqui. Não, que é a riqueza brasileira. É verdade. Não, mas vamos voltar aqui, ó. Olha aqui, Eu ó. que pesquei. Não. Para onde é que nós vamos, a Dona Irã, agora, que meu amor? esse programa ele tem que ser meio caótico. O caos. É, o caos faz parte do contexto, O caos é... Sabe quem gosta do caos? Jorge Malter. Um dia nós vamos fazer Jorge Malter. É verdade, adora. Ele usa muito em benefício da própria arte. Mas te obedecendo, porque eu gosto muito de obedecer, Mulheres. principalmente as mulheres. Ui, tá? vai lá, Porque negão. eu fui adestrado pela minha mãe. Eu gosto de Cala ver a quando boca. isso dá certo. Cala a boca. Não, sempre dá certo. A Vamos mulher lá, tem então. que ter força. Tem Vamos que de ter Dona força. Irã agora, então. O que tu manda aí para nós? Não, é que Vamos de Tiro Álvaro. O que tu acha? Já que a gente estava com eles. Eu vou te contrariar dizendo o seguinte, a gente está com uma característica política que isso me agrada muito. O Trem das 11, que é do Adoniran, tá, tem um outro viés, mas não deixa de ser político, porque ele está narrando dificuldade do cidadão de menor condição e tal. Não, muito pelo contrário. Não, estou fazendo O Adoniran, nessa música, ele... Apaga. Não é nada disso, de asneira. Não, eu confundi com Saudosa Maloca. Tá, porque Que é na Lili, realidade... Que a Elis gravou. A Não, grande desculpa. essência dessa música, para mim, As é o coisas- poder de síntese, porque na realidade ele é filho único, né? Não. E ele está no meio de um namoro e tendo que interromper o namoro porque tem que voltar para casa, porque senão a mãe dele não dorme antes dele chegar. Muito desculpa, essa eu história aí. Tu fica aí, Elis. Não, Saudosa Maloca com a Elis, nós vamos ouvir num outro programa. O Trem das 11 também tem uma coisa que eu estava te salientando aqui, ao jeito dele, claro, que o Aldir Blanc tem. O Adoniran era um quebrador de palavra, um inventador de palavra. Mas ele, antes de tudo, ele estava muito... Tu ia ser muito amigo dele, na realidade, porque ele está muito perto da boemia. Adoraria aquela lata dele. Adora levar tudo para o humor e para a graça, Ele era entendeu? muito Está divertido. sempre irreverente dentro das letras, mas ele tem uma inteligência e um poder de síntese nas letras que eu acho sensacional. A gente pode dizer... A música começa, não posso ficar mais um minuto sem você, sinto muito amor com você. Sinto muito amor, mas não pode ser, porque eu moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que vai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Mas aí, quando a coisa podia terminar, ele diz assim, mas e além disso, mulher, tem outras coisas, porque a minha mãe não dorme antes de eu chegar, eu sou filho único. É genial, não é isso que eu digo, ele tem um inusitado sempre na Cara, letra. isso fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que virou tema de quem quer paquerar no carnaval daquele ano. Isso era de 65. Né? E as pessoas querendo, então, uma justificativa, querendo dizer que era de boa família, entendeu? Que minha mãe dentro de casa, que tem que voltar cedo. Essa música, inclusive, ajudou a catapultar o sucesso dos Demônios da Garoa. Não, mas os Demônios da Garoa tocaram esse tema direto e não tocaram? Mas ajudou a botar para cima, sim, pra virou cima. o hit dos Demônios da E Garoa. depois eles viraram assim os parceiros diretos. Eles eram também bem humorados, tal. Bom, olha, Demônios existe até hoje, cara. Eu vou te Tem dizer. um dos velhos que tem um ou dois que ainda tá dos originais. Cara, né? eu toco meus chorinhos de Pixinguinha em cima de bases que eles gravaram. Eu não sei se eles já têm uma nova geração de Demônios, mas vem com o título uns de Demônios. filhos, uma sucessão. Algum não faz. Eu acho que foi esse ano ainda que eu vi a nova formação e parece que tem dois ainda que são dos originais. Bom, nós estamos no parece, mas era o seguinte, não tenho gente. certeza. A música que vocês vão escutar agora é um clássico da época dos carnavais, de 1965, de Adoniran Barbosa.
Trem das 11. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Oh, filho único, tenho minha casa pra olhar. Faz caligundum, faz caligundum, faz caligundum. De tanto levar frechada. Bah, essa frase é emblemática. Eu adoro quando entra essa voz assim de bebum final de noite, assim, totalmente arrasado. Vocês acabaram de ouvir aqui na Rádio EO de Adoniran Barbosa. Na rádio não, na rádia. Ah, no Na feminino, isso é Tu não te exclusivo. lembra, quando eu te conheci Adoro. há 14 anos, eu te disse, Denise, tu agora vai para a Áustria, tu vai ficar um tempo fora. Quando tu voltar, eu terei fundado uma rádio web, tá, em tua homenagem. Verdade. Tá? É a primeira rádio web. Ele também, Aí ele também joga cartas, gente. Viu, que eu constituí em tua homenagem. Tu não te lembra? A gente se despedindo. Lembro, sonhei com isso. Tu te lembra? Eu me lembro que tu tinha pouco dinheiro, tu tinha dinheiro só para pegar o avião do Rio, tá? Tu foi num Constellation, tá? Tu foi do Rio para a Áustria de avião, mas daqui de Porto Alegre tu foi com uma malinha surrada, tal, de ônibus. Foi difícil. Eu fui te levar na rodoviária, Foi difícil. 11 da noite, Agradecida. te lembra? É, foi lindo isso. Houve lágrimas, Tô quase tudo. chorando de novo. E aí eu te disse, quando tu voltar, o Brasil vai estar melhor e... Tudo mentira. E nós vamos ter uma rádio web. Gente, mas essa história aqui do Trem das 11, tá? É uma história de realidade, de dia, de cotidiano. Isso é uma coisa que muito acontecia no espírito da noite, da música noturna, do suburbano de São Paulo. Né? E o que eu achava bonito nesses textos de Adoniran é que ele sempre reproduzia uma realidade assim de vida cotidiana mesmo. Ou seja, tu consegue enxergá-lo e reproduzi-lo a partir das próprias letras. Porque né? a descrição, a letra da saudosa Maloca, em cima do que eu me equivoquei antes,
É uma descrição, o que está acontecendo, ele fez a letra ali, é genial, ele faz o dia a dia Não, mesmo. e é tudo muito compacto, né? É. Tanto que a música realmente, ela não tinha nenhuma ambição de se tornar alguma referência para nada, e ela foi um hit no carnaval daquele ano. Ela não saía da boca das pessoas, todo mundo queria cantar, porque é muito inteligente a formatação de tudo e o conteúdo, porque você deixar de namorar, porque tem que ir para casa, porque sua mãe não dorme antes de você chegar. Um adulto. É muita loucurinha, né? Então são dois contrastes, aquele do mundo da fertilidade junto com daquele que tem que chegar em casa cedo, entendeu? Então ela foi aproveitada assim de muitas, mil e uma formas. Isso aí, e o que a gente falou também anteriormente, eu acho que eu já disse umas 10 vezes aqui, aquilo que a gente falou anteriormente, que eu estou muito repetitivo hoje. Jura? Que coisa chata isso. Eu que me acho o criativo. Já Redundância é a falta do criativo. Vezes. Não, é que agora eu lembrei que tu estava falando e a gente falou dessa coisa do... Eu brinquei contigo de ter ido para a Áustria e encontrar um país melhor. Eu me lembrei do que eu falei antes mesmo, que é aquela coisa... Música, para mim, me parece a melhor espada que a gente pode ter para mudar o mundo, mudar a melhor arma. Concordo. E tinha uma rádio aqui em Porto Alegre, pena que eles pararam de operar a rádio da Unicinos, tá? Que eles ficaram alguns meses no ar, tinha um conceito maravilhoso, Denise, música muda tudo. 3 palavrinhas, música muda tudo. Mas é verdade. Né? Concordo. Genial. Agora tu falou no Adoniran e tanto que os artistas, artistas dessa época são até hoje ídolos para nós. Ou seja, pode ter acontecido toda essa diversidade na forma como se produz e como se faz hoje música e arte, né? Mas os nossos heróis continuam sendo os mesmos ainda, entendeu? A gente continua reproduzindo quando a gente quer realmente falar alguma coisa que represente ambições ou sentimentos, a gente vai cantar Chico Buarque, Djavan, até da Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius. Tem uma série de artistas novos, talentosos, mas não tem nenhum artista, isso eu digo com convicção, não tem nenhum artista hoje que seja marca registrada de algum trabalho que, quando tu queira fazer referência, tu diga, ouve o tal. Tu tem assim, por exemplo, vamos pegar um que eu já vi que está bastante bem na mídia, o Criolo, que faz MPB, de um jeito e tal. Mas ele não tem uma marca registrada junto ao público consumidor dele que diga isso como tu está muito bem colocando. Tu quer fazer uma referência de alguma coisa, tu diz, puta, vamos ouvir o Chico Buarque. Não, ou tu escuta uma música do Chico Buarque e diz assim... Pode ter um que outro, mas se tu não... me permites a reflexão, Roberto, eu acho que, em princípio, isso se dá com a realidade do transitório de hoje. Antigamente, a gente ouvia lado A, lado B, lado A, lado B, lado A, lado B, até enjoar durante anos consecutivos. Lembra disso? A gente não enjoava de nada, né? E era muito difícil chegar até aquilo que era teu objeto de desejo também, né? Então... Hoje está tudo muito fácil, é tudo espontâneo. O cara lançou lá na China, ou seja, onde for que o cara lançou o tema, tu já tem aqui no mesmo instante. Então, as coisas hoje, para te apaixonar e deixar de curtir, entendeu? E te desapaixonar. Desapaixonar, elas são muito rápidas, assim são as relações hoje. As pessoas têm mais de uma, têm milhões de nomes para relacionamento por conta dessa mesma transitoriedade das coisas. O que me irrita no Brasil é que hoje as pessoas o que mais querem falar é de essas mulheres do sertanejo, por exemplo, são dos abandonos, da ciumeira, do ser a outra, do ser amante. Aliás, até para fazer dor de cotovelo. Eu até também vou falar com cuidado. Eu ouvi 1 ou 2 canções e tentei prestar atenção à letra porque me chamou a atenção. Tem uma dessas pessoas que está fazendo sertanejo que parece ter uma outra qualidade, uma outra ideia, que é Marília Mendonça. Eu não tenho bem certeza do que estou falando. Não mas concordo. Eu ouvi 1 ou 2, a letra dela, mas fora isso, as que eu ouço... Ela que eu canta já ouvi, muito bem, mas ela é a rainha da dor de cotovelo, a rainha. Mas eu vi umas 2 letras dela saindo um pouco, mas quase 100% é isso aí que tu está falando. É só essa e choradeira. É uma pena que as pessoas hoje estejam se amparando assim, em coisas tão transitórias e tão distantes da própria realidade. Não, vamos ser exatos.
Tu pega, por exemplo, isso que a gente está mostrando aqui hoje para a audiência da Rádio EU, e tu vai pegar, por exemplo, qualquer sucesso que tu quiser e pensar, até do Michel Teló, que tem um pouquinho mais de qualidade musical e tal. Michel é um folclorista. Não, tudo de mão bem, cheia. de música, mas tu vai pegar, eu estou dizendo as temáticas, tu pega, por exemplo, o que é Eu Dormi na Praça? Cara, mas isso aí, para quem vem da publicidade, eu prefiro Odair José. Para quem vem da publicidade, tu vai perder uma dessa? Como é que é? Não, eu já fui a show do Bruno e Marrone e dancei pra caramba, com espírito de festeiro. Sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. Olha só que coisa mais linda. O cara de porre, o cara mal. Tudo bem, mas mal eu tô deixado, falando de mal qualidade, apaixonado. não. Isso lembra o Pense em Mim, Chore por Mim, que todas as agências de publicidade mandavam, trocavam uma para outra, né? Liga para mim, não liga para ele. É que teve um comercial famoso do Bombril, tu não te lembra? O Garoto Bombril. Como é que era? O Bombril teve um período que ele andou fazendo... Aquele tour era fantástico, é fantástico. É verdade. A Bombril entrou em guerra fazendo propaganda comparativa que dizem que o brasileiro não gosta. Tá? E ele tinha feito um limpoldo, não sei o quê, que aí o concorrente não gostou, pediu para tirar do ar, e a agência deu uma resposta fantástica, que era assim, eles botaram de novo o outro programa com uma capinha que não aparecia, mas a forma do design assim aparecia. E o Garoto Bombril dizia que viu. Tu viu só? Tu não vai mais aparecer na televisão, porque eu falei bem de ti, comparei com o nosso, que é melhor que tu, e tinha uma bobagem assim, e ele... E teve, nesse período de propaganda comparativa, eles fizeram um comercial, acho que tinha 1 minuto ou mais, que o Garoto Bombril cantava a música, eles compraram os direitos autorais, e ele comparava os dois produtos, dizendo, pensa em mim, no produto Bombril, não pensa nele. Ele fez uma adaptação ao texto, a interpretação. Para te ver como tem força, né? Bom, gente, infelizmente o nosso programa de hoje está acabando. Nós vamos preparar para a próxima semana. Nada de infelizmente, eu vou ter que te contrariar, tá? Não terá de infelizmente. A gente foi feliz fazendo esse programa. Corretamente informado. É uma palavra muito feia. Felizmente, tu tem que dizer após... assim, com muita tristeza, a gente tem que ir embora, a gente gostaria de continuar mais um tempo aqui, ouvindo MPB com vocês, mas como é que é o nome do nosso programa? Brechó Musical. O Brechó Musical. Exclusivo aqui na EO para vocês. Com o brilhantismo da Denise Fontoura. E de Roberto Pintaúdi. Isso. Estaremos aqui na semana que vem. A gente volta. A gente está sempre aí incomodando vocês. Acessem. Aliás, esqueci de 2 recados, perdão. Para quem quiser anunciar aqui na Rádio EO, tem que fazer o seguinte, contratar uma agência de propaganda ou ligar 3191-3082 e entrar em contato com a nossa mesa de negociações. E os acessos para assistir a rádio ou até rever esse programa é Facebook, é YouTube, essas coisas todas aí que eu no Facebook, não me entendo muito bem. O Facebook, infelizmente, gente, é uma ferramenta que não permite difundir direitos de terceiros, né? Então, vocês conseguem ver os nossos programas em Facebook, mas não conseguem ouvir as músicas. Para ouvir as músicas... O stream? Para ouvir as músicas só na EO, tá bom? Na EO. Então tá. Chega junto. Feito. Valeu, um beijo, até mais. EO, EO. EO, EO. EO, EO. EO, EO. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.